Seguindo em frente após 108 EOL, a comunidade Linux foi pega despreparada quando, em dezembro de 2020, como parte de uma mudança na forma como a Red Hat suporta e desenvolve CentOS, a Red Hat anunciou repentinamente que está cortando a janela de suporte oficial do CentOS 8 de 10 anos, para apenas 2, com o suporte terminando em 31 de dezembro de 2021. Isso criou uma situação peculiar onde os usuários do CentOS 7 que fizeram a coisa certa e atualizaram rapidamente para o CentOS 8 foram deixados usando um sistema operacional com apenas um ano de suporte oficial restante, enquanto os usuários do CentOS 7 ainda recebem suporte total até 30 de junho de 2024. Pior, o fato de que as versões estáveis do CentOS foram descontinuadas em troca da versão contínua do CentOS Stream significa que, para proteger suas cargas de trabalho, a maioria dos usuários do CentOS 8 tem que optar por uma distribuição Linux totalmente diferente, com apenas um ano para escolher, avaliar e implementar. Uma alternativa aponta a decisão inesperada da Red Hat sublinhou até que ponto os usuários de software dependem das janelas de suporte oficial para a segurança de seu software. Inúmeras organizações estão lutando para proteger ou substituir o CentOS 8, ou correm o risco de depender de um sistema operacional que não é mais compatível, sem correções oficiais para novas vulnerabilidades. O sistema operacional Linux gratuito de nível empresarial que todos gostaram deseja executar um sistema operacional Linux de nível empresarial e fazê-lo gratuitamente, enquanto desfruta de uma janela de suporte oficial e previsível. Esse foi o acordo com o CentOS. O projeto CentOS tem suas raízes em um projeto independente que produziu um clone compatível com binário 1 do Red Hat Enterprise Linux, RHEL. Cada versão do CentOS foi perfeitamente combinada com o RHEL. Qualquer aplicativo que funcione em uma versão do RHEL também funcionou na versão correspondente do CentOS. Simples assim. O CentOS acabou sendo adquirido pela Red Hat. A supervisão da Red Hat trouxe alguns benefícios, incluindo janelas de suporte confiáveis fixas que, para lançamentos recentes, foram definidas para 10 anos. Essas janelas de suporte realmente importam. Organizações que executam milhares de instâncias do Linux requerem uma janela de suporte previsível para planejar atualizações ou migrações. E é por isso que o CentOS foi um negócio tão bom. CentOS era um sistema operacional Linux de nível empresarial gratuito, suportado por um grande player de Linux empresarial, incluindo que todos pensavam ser compromissos de suporte à prova de bala. CentOS está vivo, mas o negócio acabou. CentOS não está morto. A Red Hat continuará a lançar novas versões do CentOS por meio do CentOS Stream, mas é uma versão contínua. As atualizações podem vir a qualquer momento e, inevitavelmente, significa que o CentOS Stream está rapidamente fora de sincronia com a versão mais recente do RHEL. Os pacotes destinados a uma versão futura do RHEL têm a garantia de chegar ao CentOS Stream primeiro, antes que esses pacotes sejam publicados em uma versão fixa do RHEL. Em outras palavras, os usuários que executam o CentOS Stream simplesmente não saberão quais atualizações virão em sua direção e de que forma essas atualizações quebrarão a compatibilidade binária com o RHEL. A perda de compatibilidade binária significa que os usuários perdem a garantia de que um aplicativo certificado para uma versão do RHEL funcionará com uma versão correspondente do CentOS, e para os usuários do CentOS Stream, isso pode acontecer a qualquer momento. O fato de o CentOS Stream quebrar a compatibilidade binária com o RHEL complica os esforços para proteger o CentOS 8, agora que ele está inesperadamente no fim de sua vida útil. Portanto, embora o CentOS continue vivo como o CentOS Stream, as principais características que tornavam o CentOS tão atraente agora se foram. Embora seja um pouco compreensível que a Red Hat não queira oferecer suporte a um sistema operacional Linux de nível empresarial gratuito para sempre, houve uma verdadeira dor no anúncio da Red Hat no ano passado, pois deixa os usuários do CentOS 8 em uma situação difícil, precisando proteger seus CentOS 8 cargas de trabalho rapidamente. Proteger as frotas do CentOS 8 está se tornando crítica. O suporte ao CentOS 8 termina em apenas alguns meses, então não há muito tempo para pensar em proteger as instâncias do CentOS 8. Não fazer nada não é uma opção, uma vez que o suporte oficial da Red Hat para CentOS 8 for interrompido. Não haverá correções de bugs ou patches futuros para novas vulnerabilidades. Um sistema operacional sem suporte traz riscos significativos. Novas vulnerabilidades, uma vez em domínio público, podem levar rapidamente a exploits em liberdade. Quando um sistema operacional é oficialmente compatível, um patch do fornecedor corrigirá rapidamente o problema. Não é assim onde o suporte oficial é descontinuado, caso em que os usuários ficam com um sistema operacional vulnerável.
a menos que tentem desenvolver um patch eles próprios. Dada a rapidez com que novos CVEs são relatados, não há realmente nenhuma janela aceitável durante a qual um usuário possa ficar sem a garantia dos patches oficiais do fornecedor. Em alguns casos de uso, usar o 108 além de sua janela de suporte oficial também cria um risco de conformidade, já que algumas organizações violam suas obrigações de conformidade ao confiar em um sistema operacional sem suporte para cargas de trabalho. Opções para proteger o 108: fazer o downgrade para o 107. Para obter alguns anos adicionais de suporte da Red Hat parece uma solução fácil, mas não há uma maneira simples de transferir uma instância do 108 de volta para o 107. Alternar, e alternar agora, é a melhor maneira de proteger as cargas de trabalho do 108 como está. No entanto, a comutação rápida só é possível onde a distribuição alternativa também é binário 1. Compatível com RHEL. Menos viável para a maioria das organizações é mudar para uma alternativa Linux não binária compatível, Ubuntu ou Debian talvez. Em alguns casos de uso, isso poderia ser relativamente fácil, mas a maioria dos usuários do CentOS precisaria planejar essa migração com cuidado, e executá-la de forma relativamente lenta. Simplesmente não há tempo suficiente para fazer isso. Distribuições que são binárias compatíveis com 108 existem essencialmente três opções viáveis. O primeiro é o Rock Linux, um clone compatível com o binário 1 do RHEL lançado por um dos fundadores do projeto CentOS, Gregory Kurtzer. O Rock Linux publicou com sucesso um lançamento oficial, é gratuito para download e é compatível com o binário, então tudo que roda no RHEL deve rodar bem no Rock Linux. Da mesma forma, Alma Linux é um projeto voltado para a comunidade patrocinado pelo Cloud Linux. A Alma Linux também lançou um clone compatível binário 1 estável do RHEL e promete continuar lançando uma nova edição cada vez que um novo RHEL for lançado. Oracle Linux é a terceira alternativa. Ele está estabelecido e, atualmente pelo menos, protegido por garantias de suporte de ferro fundido semelhantes da Oracle. O Oracle Linux 8 também é binário 1 compatível com RHEL 8. Existem scripts disponíveis para realizar migrações em loco entre essas distribuições, portanto, o processo em si não é excessivamente complicado. Para organizações que buscam migrar, as implantações de teste deveriam ter começado, agora, muito tempo atrás, ganhando tempo para decidir sobre uma alternativa CentOS. Para muitos usuários do CentOS, as notícias sobre o CentOS surgiram há relativamente pouco tempo, e como descrevemos, decidir sobre uma alternativa e se preparar para a mudança leva tempo, algo que os usuários do 108 não têm no momento. Como alternativa à mudança do 108, os usuários podem optar por adquirir suporte de ciclo de vida estendido de terceiros. Uma boa solução incluirá cobertura para correções de bugs críticos do 108 e quaisquer novos CVEs por um período de tempo especificado. Por exemplo, o suporte de ciclo de vida estendido da TuxCare para 108 vai até 2025 e promete entregar patches para vulnerabilidades tão rápido quanto, se não mais rápido que, a velocidade com que a equipe do CentOS implementou as atualizações. A assinatura do suporte estendido garante que as cargas de trabalho do 108 permaneçam seguras após 2021. Inclusive para as ameaças novas e emergentes que são tão comuns no ambiente de segurança cibernética de hoje. O suporte estendido também é uma maneira simples de ficar em conformidade com os requisitos regulamentares. Proteger o 108 antes de dezembro de 2021 é fundamental. Os usuários que atualmente contam com o 108 estão em uma posição difícil. Existem poucas opções viáveis para proteger o 108 agora, incluindo a mudança para uma alternativa compatível com o binário. No entanto, essas opções têm suas complexidades. O que muitos usuários do 108 precisam agora é de tempo. Optar pelo suporte estendido garante imediatamente o 108, e é uma maneira relativamente acessível de adquirir tempo para decidir sobre uma alternativa do CentOS que atenda aos seus requisitos, sem a necessidade de realizar uma migração apressada e incorrer nos riscos associados. A única coisa que não é uma opção é ignorar o fim rápido e inesperado da vida útil do 108. Existem custos consideráveis associados à execução de um sistema operacional após o fim de sua vida útil. Criamos esta calculadora para fornecer uma estimativa aproximada do impacto financeiro que ela pode ter. Também analisamos em detalhes os problemas que podem surgir por ter um sistema operacional sem suporte em execução dentro de seu perímetro de TI. A partir de 31 de dezembro de 2021, o 108 se tornará cada vez mais vulnerável a ameaças à segurança, assim como qualquer carga de trabalho executada no 108.
Para muitas organizações,